Se eu tirasse seu celular hoje, agora da sua mão até o final do dia, o que você iria escutar? Pela primeira vez, você sente que você ia passar um tempo longe das telas depois de muito tempo, ia ter só você e sua mente, sem nenhuma distração, sem nenhuma energia vindo, uma música, um podcast, um vídeo, até um TikTok rápido que você fica passando enquanto faz as suas coisas pela casa? Você sente que você ia conseguir finalmente conversar com você novamente? Porque no meio de tanto barulho, no meio de tanta coisa acontecendo, no meio de tanta energia, dopamina que tem no dia a dia, a gente acaba esquecendo do mais básico, que é a simplicidade do tédio. Porque ficar sem celular, ficar sem nenhum estímulo externo é tedioso pra cacete. Eu não vou ser aqui o cara que vai falar que é legal pra caramba você não fazer nada e ficar olhando pra parede. Ou você fechar os olhos e de certa forma meditar. Não daquele jeito que a gente pensa que é meditar, que você vai no meio do nada, vai ficar. Não. Só coloca os seus pensamentos para conversar consigo próprio. Depois de anos sem fazer isso, você vai perceber o quão chato é. Mas você vai perceber o quão reconfortante é finalmente se reconectar com você, nem que seja aos poucos. Um exemplo que eu gosto de trazer é de Marco Aurélio. Marco Aurélio, ele foi um estrategista romano muito antigo, e é dito que em meio ao caos, quando estavam invadindo Roma, quando o mundo estava acabando em volta dele, o que ele fazia, a primeira coisa era sentar, simplesmente, pegar um caderno e colocar os seus sentimentos nele, o que ele estava sentindo, o que ele estava pensando, porque antes dele ir para o externo, ir para alguma luta, ir para qualquer coisa, ele primeiro se reconectava e se conectava consigo próprio. Ele sabia a pessoa que estava por trás de qualquer ação que ele ia tomar. Não ia ser uma ação que não foi pensada, não ia ser algo que veio do nada. Que é como a gente vive a nossa vida. A gente acorda, pega o celular, passa alguns vídeos, às vezes a gente nem olha para frente. Às vezes a gente passa o dia inteiro de cabeça baixa, esse é meu celular agora, e não se dá o valor das coisas de verdade. E não presta atenção nas coisas verdadeiramente. Então você vai pra cozinha, faz o seu café da manhã, passando vídeo, ouvindo música, podcast, qualquer coisa. Aí depois você vai pro banheiro, se troca sempre com alguma coisa falando. E quando que você para e tira 5 minutos pra você? Só fecha os olhos e pensa sobre tudo que rolou ontem, como foi sua noite de sono, sobre como vai ser o seu dia. Você planeja o seu dia? Sabe, são algumas perguntas que vão começar a vir no meio desse tédio que vai ser, você começa a pensar como vai ser o seu dia. Então, o que você vai fazer quando você chegar no trabalho, quando você chegar do trabalho, como vai ser o seu dia de trabalho? E a internet, o estímulo rápido, tira isso da gente. Que às vezes um papel e uma caneta nos lembram, sabe? A simplicidade de anotar o seu dia, escrever como foi sua noite de sono, a gente perde. E a gente vive no automático. Tirando todos os outros aspectos que a gente tem como sociedade, de repente, a gente começa a se ver cada vez mais e mais triste, perdido, sem caminho, sem rumo para baixo. E é até difícil entender o porquê. Porque esse inimigo que ele anda com a gente, ele não é nem visível. Na verdade, ele é quem está do nosso lado o dia inteiro, às vezes mais do que você próprio, que é o seu celular. Ele é uma ferramenta que tem literalmente qualquer coisa que você quiser encontrar, você busca e encontra. E aí que tá. A gente fica sempre na mesmice. Naquele prazer que é rolar o TikTok, ou às vezes trocar aquela música que você não estava ouvindo, você quer ouvir aquela música bem específica, e a gente troca tudo isso só por essa pequena fração de prazer. A gente não pensa como vai ser o nosso dia, a gente não pensa como foi o nosso outro dia, a gente não sabe nem se a gente está feliz ou se a gente está triste. Na verdade, a gente não sabe o porquê. A gente só sente. Putz, estou me sentindo para baixo. Por quê? Você não sabe o porquê você está para baixo se não teve nenhum evento específico. Você vai se sentir para baixo porque tudo está te condicionando para isso. Você se coloca para baixo, mas você não percebe, porque é automático. Acorda, pega o celular e vive o dia. Horário de almoço, come mexendo no celular. Conversa com os outros, às vezes você vai conversar com um cara e ele tá mexendo no celular. Mano, isso é muito absurdo. Ou gente que anda na rua mexendo no TikTok. Eu vi um cara dirigindo ontem com o celular ali no bagulho de GPS, mexendo no TikTok. Mano, quando que isso vai parar?
Honestamente, se desse pra colocar um TikTok no seu celular enquanto eu falava com você, tem gente que estaria aqui, ó, o TikTok do lado. Sabe? Só pelo prazer que é ter um segundo estímulo. Imagina essa nova geração que vai vir, mas eu não quero me perder agora no vídeo. O resumo dele é para você se conectar mais consigo próprio. Conectar com a sua mente. Se lembrar que você pensa, não só pensar. É igual respirar, a gente respira automaticamente. Mas quando pede para você respirar direito, fazer talvez aquela técnica Wim Hof, ou respirar de outra maneira, putz, algo tão natural que todos os seres humanos do mundo fazem todos os dias, 24 horas por dia, a gente não sabe. Sabe? Parece que a gente não sabe respirar. E o nosso pensamento é a mesma coisa. A gente esquece de pensar. A gente só pensa. A gente não exerce o pensamento. Eu não vou nem falar filosófico para não dar para você uma sensação de que eu estou falando de algo muito distante, Aristóteles, Platão. Não! O pensamento sobre o seu dia, sobre a sua vida. O que te faz feliz, o que te faz triste, o que você gosta, às vezes a gente não sabe, às vezes a gente se perde nisso. E ainda mais para quem vive a vida muito no automático, às vezes muito mais para os homens, desculpa mulheres, na verdade, mas que eles se recusam muitas vezes a pensar, porque vem uma questão de pensar e se conhecer muitas vezes está ligado ao feminino. Ou fazer uma terapia, que é muito importante, e aí de repente você vê caras ali de 40, 50 anos, 30 anos, que eles só não sabem o que eles estão fazendo. Porque eles nunca pararam para pensar o que eles querem. Eles só vão vivendo o flow. Desculpa se eu me perdi um pouco agora no final. Nesse vídeo eu falei muito de TikTok, eu falei sobre pensamento, falei sobre se conhecer. Mas eu gosto de gravar as coisas e fazer as coisas aqui dessa maneira, como os pensamentos vêm na minha cabeça e compartilhar a minha visão. Eu fiquei muito tempo sem postar, eu peço desculpa por isso. Eu vim nessa fase, sabe, de viver muito automático, eu esqueci de me reconectar comigo mesmo. E gravar é muito bom pra mim, porque eu paro, eu arrumo um tripé bonitinho que vocês não estão vendo, talvez se aquele espelho ali ajudasse um pouco mais, meu quarto tá bagunçado também. Mas é um momento que eu tenho como uma leve terapia, que não é terapia, mas é terapêutico para mim organizar as coisas e deixar tudo certinho, gravar, editar, postar. Então isso é muito bom para mim. E eu espero que vocês gostem e aproveitem tanto quanto eu e consigam tirar um aprendizado daqui. Só para fechar, eu sou uma pessoa que gosta muito de escrever e ler, então eu tenho muitos cadernos, eu sempre estou comprando um caderno novo, eu tenho esse aqui na minha gaveta eu tenho mais uns 3. E eu me organizo de muitas maneiras. Se vocês quiserem saber como eu faço, se foi interessante para vocês, deixa um comentário aí, 1 ou 2. Eu monto um vídeo falando sobre a minha organização e como me ajuda. Tranquilo? Valeu. Nice. Imagina, não tava gravando.